e no vídeo de hoje vamos falar sobre os prós e contras de investir em Itaúsa. Então, nada melhor do que trazer Itaúsa para o segundo episódio desse quadro novo aqui do canal. Então, vamos começar pelos contras e depois a gente vai para os prós de investir em Itaúsa. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: na prática, a holding não existe. Então, por que que eu digo isso? Olha, vale lembrar que esses contras e esses prós foram pontos que eu escolhi. Então, se você discordar de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Olha, na prática, a holding não existe porque 96% do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então, você imagine, eh, quem está querendo comprar uma holding, de fato quer ter ali uma diversificação. Só que quando você compra Itaúsa, você praticamente está comprando as ações do Itaú com um desconto ali marginal. Então, se o seu objetivo é comprar Itaú e você acha que as ações da Itaúsa estão mais baratas e você consegue levar um número maior de ações do Itaú comprando Itaúsa, então essa é a decisão mais acertada. Agora, na prática, a holding ela não vai existir para quem busca uma diversificação robusta. Próximo ponto é o crescimento limitado no curto prazo. Para quem não sabe, o Itaú é conhecido como uma empresa blue chip. Isso faz clara referência às fichas de pôquer, que são fichas de maior valor, justamente por conta do tamanho da empresa. Então, é, se você parar para pensar, uma empresa como o Banco Inter, ela realmente tem muito mais margem de crescimento do que o Banco Itaú. Que o Itaú já chegou num patamar com uma carteira de crédito na casa do trilhão e tudo mais. Então, não se espera do Itaú o mesmo crescimento que um Banco Inter, que um Nubank. Mas uma coisa é fato: quando a empresa chega nesse tamanho, nesse porte que o Itaú chegou, não existe tanta coisa para reinvestir o próprio capital do banco. Então, eles optam muitas vezes por fazer distribuições, bonificações para os acionistas. Então, com esses proventos, você toma ali a decisão de onde você quer investir. Se esse é o seu objetivo, é ter previsibilidade de recebimento de dividendos, eu acredito que é uma boa você comprar o Itaú. E aqui no caso, Itaúsa, que é o assunto da vez. Agora, se o seu objetivo é uma diversificação, você quer ficar exposto a vários setores que ainda tenham boa margem de crescimento, aqui eu acredito que não é o caso. Mas mesmo assim, com um crescimento limitado no curto prazo, o Itaú ele consegue reajustar as suas linhas de receita. Não é à toa que tem reportado resultado em cima de resultado. Então, no mínimo, você tem ali uma receita que se corrige à inflação. Partindo para o próximo ponto, aqui o que acontece é o seguinte: baixa liquidez dos ativos subjacentes. Esse aqui é um ponto negativo, porque, veja bem, é um ponto negativo e, ao mesmo tempo, é praticamente irrelevante, porque, como eu disse, 96% do resultado da Itaúsa vem do Itaú. Então, quando você olha para aquelas outras empresas que trazem ali um resultado que representa 3% do lucro da holding, você percebe que são ativos muito pequenos no portfólio da holding. Então, qual que é o problema? A baixa liquidez é porque existem ativos ali que eles não são listados em bolsa. Então, para a Itaúsa se desfazer, caso seja necessário, fica mais complicado. Não é tão fácil de você vender como uma empresa listada na bolsa, né? Você dá ali a ordem de venda e consegue se desfazer de uma boa parte dos papéis. Então, esse foi um ponto que eu achei negativo, mas é quase como procurar pelo em ovo. Não tem como dizer que uma carteira que praticamente replica um dos melhores bancos do Brasil, talvez o top 1 banco, por ser um banco privado, ou top 2, porque não é tão barato quanto o Itaú, e investimento bom é investimento que você paga barato. Então não tem como dizer que essa empresa erra tanto. Mas, ainda assim, restam aqui 3 pontos negativos que eu listei, então vamos para o próximo. O próximo ponto aqui é a sensibilidade a ciclos econômicos internos. Então a gente volta naquela parte que diz o seguinte: é, a Itaúsa
ela é uma holding. Quem procura holding quer diversificação, mas como é que você tem diversificação se uma empresa investe apenas em um país e tem apenas uma única empresa relevante em seu portfólio? Então, você fica muito exposto às variações do real, seu patrimônio não fica tão protegido nesse ponto de vista, se você quer uma diversificação internacional, e aí você fica à deriva em relação às questões de taxa de juros, instabilidade política, instabilidade fiscal aqui do país. Infelizmente, não existe diversificação, então você fica realmente com uma carteira sensível a ciclos econômicos internos. O contrário do que deveria ser uma holding, que teria que ter ali um edge para te proteger. Mas mesmo assim, vamos passar aqui para o próximo contra, que é risco de alocação de capital ineficiente. É, quando você recebe os recursos, os proventos do Banco Itaú, você toma ali a decisão onde você julga ser mais sensato eh, distribuir o seu capital. Às vezes comprar ali uma empresa do setor elétrico, às vezes mandar o capital para o exterior, não sei. Então, quando você compra Itaúsa, você está confiando no que eles vão fazer com o capital, com os dividendos que recebem das empresas. Por exemplo, vamos supor que se você tivesse as ações do Banco Itaú, você teria recebido as ações da XP, quando houve a cisão. Então, será que o mais inteligente foi vender as ações da XP? Esse é um racional que você tem que fazer. Eu acredito que eu não sou tão esperto quando o assunto é alocação de capital quando eu me comparo com o Egídio Setúbal. Mas, mesmo assim, vai de cada um. Porque hoje, no cenário que a gente tem, a Itaúsa repassa todos os dividendos do Banco Itaú. Então, isso não é um problema. Mas e se em algum momento eles mudarem esse estatuto para comprar empresas pequenas, sem liquidez e que não geram resultado significativo para a carteira? Então, aí a gente tem um problema, que é o risco de alocação de capital ineficiente. Tem que ficar atento a esse ponto. E outra coisa curiosa sobre o risco de alocação de capital ineficiente é que dificilmente alguma dessas empresas vai gerar um resultado tão significativo para a Itaúsa quanto o Itaú. O Itaú foi simplesmente um dos melhores cases do Brasil e dificilmente eles vão encontrar alguma empresa que performe um resultado parecido. Então, partindo aqui para o próximo ponto, é que o desconto ele existe, mas aqui eu trago essa imagem porque a empresa diz que existem aproximadamente 25% de desconto, mas eles aqui estão levando em conta as ações de Itube 4, que são mais caras, quando na verdade eles possuem no portfólio a sua grande maioria de ações Itube 3. Então, na prática, você está levando as ações de Itube 3. E talvez seja uma ilusão você achar que está comprando o Itaú com 25% de desconto. Existe sim um certo desconto, porque você está comprando parte dessas empresas aqui, pagando bem menos. Na verdade, você está comprando o Itaú, vamos supor que por um preço justo, tá? Só que você consegue ainda levar um pedacinho dessas outras investidas com um certo desconto. Então, sem dúvidas, eu acho que é sim um bom negócio quando você olha por esse lado, mas tem que ficar atento aqui nas oscilações de preço para conseguir pegar um desconto legal. Se você não quer ter esses problemas que eu listei aqui acima, então, de fato, vai valer muito mais a pena você comprar direto as ações do Banco Itaú. Ver qual que está mais atrativa para tomar a melhor decisão de compra. Então, vamos voltar para o início, porque agora nós vamos citar os prós de investir em Itaúsa. Então, vamos aqui para o primeiro ponto, que é o seguinte: uma política previsível de dividendos. E o que é que acontece? A Itaúsa, ela tem uma forte distribuição de dividendos, e com isso não quero dizer acerca da totalidade de dividendos que ela distribui, mas sim da frequência dos pagamentos. Então, praticamente todo mês você tem ali um recurso entrando na sua conta, que são aqueles 2 centavos, 3 centavos que a Itaúsa geralmente anuncia, mas existem os pagamentos aí mais relevantes que acontecem entre março e abril e agosto e setembro.
de qualquer modo, você sempre vai ter um fluxo de dividendos entrando na sua conta. E como você pode observar, para o dia 29 desse mês, 29/8, a gente vai ter aqui aproximadamente 20 centavos líquidos de proventos. Então, esse foi o último anúncio. E aqui, quando você soma esses valores líquidos, você encontra o valor de 20 centavos por ação aproximadamente. Isso porque existe o desconto de 15% do JCP. Para quem é investidor institucional, não precisa pagar esse JCP, que é retido na fonte, mas pessoas físicas como eu e você, a gente precisa, infelizmente, deixar esse dinheirinho aí na fonte para o governo. De qualquer forma, quem vai comprando Itaúsa ao longo do tempo vai aumentando o número de ações, e aí esse dividendo vai ficando cada vez mais relevante. E aí, quando tem uma distribuição maior de 30, às vezes quase 40 centavos, ali em um espaço de tempo de 2 meses, a gente começa a ver a bola de neve girando com muito mais força. Então tem que ter paciência e ir acumulando ações aos poucos. Próximo ponto aqui é o seguinte: valuation justo. Quando a gente para olhar os números fundamentalistas da Itaúsa, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente percebe que a ação não está muito cara, mas também não está aquela barganha como o Banco do Brasil. Como você pode ver, aqui estão os números fundamentalistas da Itaúsa e o PL hoje é de 7,9. Então, a empresa é negociada a aproximadamente 8 vezes os lucros, e você observa que está levemente abaixo da média, que é de 8,58. Então, a Itaúsa já foi sim cotada a múltiplos muito mais caros no passado. Entretanto, hoje você consegue comprar ela levemente abaixo do que já custou um dia. E quando você considera uma possível queda na taxa de juros no futuro, provavelmente você vai estar pagando muito menos do que quando a taxa de juros estiver a 6, 7% ao ano. Então eu vejo um momento de você comprar um lucro barato, entre aspas. E aqui o preço sobre valor patrimonial, eu também considero ali um valor justo, especialmente olhando aqui para o passado, que a Itaúsa tem uma média de 1,44, então está levemente abaixo do que sempre houve em suas cotações. E a Itaúsa, ela tem uma precisão muito boa em avaliar o preço sobre valor patrimonial, porque as ações do banco, elas ficam o tempo todo atualizando, porque são valores mobiliários, né? Você consegue mobilizar com grande facilidade. E assim você também chega numa cotação com muito mais facilidade do que outras empresas. Então, a gente tem sempre um preço sobre valor patrimonial preciso aqui quando se trata de Itaúsa e Itaú. Então, um valuation que não está caro para uma ação desse patamar, valuation justo, é um ponto positivo. O próximo ponto é o baixíssimo endividamento. Hoje, a Itaúsa tem um endividamento que é muito, mas muito baixo. Veja só, a dívida líquida dividida pelo PL, ela é de 0,05. Então, se a Itaúsa deixasse de pagar um único dividendo como esse daqui, para poder fazer frente às suas despesas, às suas dívidas, ela conseguiria quitar tranquilamente. Inclusive, a própria empresa já tem em caixa o recurso para poder quitar essas dívidas. É como se fosse um dividendo de 5 centavos a dívida da Itaúsa. Então, quantas empresas a gente tem um endividamento controlado dessa forma? Pouquíssimas. Baita ponto positivo para a Itaúsa. Partindo aqui para o próximo ponto, a gente tem o seguinte: rentabilidade alta. Então, isso daqui mostra a capacidade da Itaúsa de alocar capital. Como você pode ver, é um ROI de 17,33% e um ROIC de 16,20%. E aqui praticamente a gente tem algo em linha com os resultados do Itaú, porque 96% do resultado vem dele. Então, não tem muito alarde aqui nesse ponto, a gente já sabe que o Itaú é muito lucrativo e a rentabilidade aqui da Itaúsa acaba sendo alta também. Partindo para o próximo ponto, o crescimento sólido no longo prazo. Então, sim, o Itaú entregou um sólido crescimento ao longo do tempo e nos últimos
5 anos, a gente teve aqui um CAGR de crescimento em suas receitas de 10,46% e lucro em 8,52%. É um crescimento composto ao longo dos últimos 5 anos. Então imagine aí se para os próximos 5 anos a Itaúsa crescer apenas metade de tudo isso que cresceu, você percebe que ainda assim vai ter um certo crescimento ali em seus resultados mesmo, tratando-se de um banco, de uma empresa robusta como o Itaú, a Blue Chip, que eu falei no começo do vídeo, ainda assim ela consegue crescer. Agora, o crescimento dos lucros é interessante que fique ali pelo menos em linha com a inflação. Eu acredito que em relação à inflação que o governo divulga, que a Itaúsa nos últimos 5 anos ficou em linha com o que é divulgado pelo cupom. Então, vamos para frente aqui. Próximo ponto é a liquidez corrente elevada. Quem assistiu o vídeo da Petrobras sabe que eu pontuei que uma das partes negativas da Petrobras é a baixa liquidez de seus ativos. E com o Itaúsa acontece justamente o contrário. Porque como a Itaúsa tem participação nas empresas, o que ela tem, na verdade, são ações. E são valores que ela pode liquidar a qualquer instante, a qualquer momento. Então, é muito tranquilo esse ponto. E mesmo que a Itaúsa se alavancasse, se fosse preciso para poder quitar alguma dívida, ela poderia vender algumas ações e assim não precisaria pagar multas e juros. Então, um excelente ponto que vale a pena mencionar. Partindo aqui para a próxima, o que acontece quando você compra Itaúsa é que você tem a oportunidade de investir em empresas não listadas. Isso mesmo. Existem aquelas empresas que não são listadas em bolsa e só quem consegue comprar são investidores qualificados ou até mesmo pessoas com muita expertise de fazer esse tipo de transação na área. E você aí, investindo seus 30, 40 mil reais em Itaúsa, você não poderia comprar ali participação dessas empresas. Mas através da Itaúsa, sim. Eu não quero dizer que isso é ruim ou que isso é extremamente bom, porque você está ali entregando seu capital para um terceiro tomar uma decisão de compra. Eu acredito que quem toma essas decisões não vai tomar uma decisão de compra ruim, porque os conselheiros, as pessoas que trabalham na Itaúsa, elas também são sócias da empresa e querem que a Itaúsa deixe lucro e fique cada vez mais lucrativa. Então não existe motivo para tomarem decisões ruins. Então, partindo desse pressuposto, é sim uma oportunidade de você ter exposição a outras empresas que grande parte dos investidores não tem acesso. E se você considera isso bom, aqui a gente tem um ponto positivo. Bem, essa daqui foi a minha análise pessoal acerca dos prós e contras de você investir em Itaúsa. Está aqui o mapa mental, quase não dá para ver. É, mas se você tem Itaúsa, deixa aí nos comentários. Eu gosto muito de saber o que é que vocês estão comprando, se vocês acham que ainda é uma oportunidade comprar Itaúsa. Eu acho que Itaúsa, ela vai ser ali uma ação nota 7 no longo prazo. Não acredito que é aquela empresa que vai surpreender nos resultados, não acredito que vai ser aquela empresa que também vai dar um susto para baixo com um lucro ruim. Eu particularmente gosto de comprar a Itaúsa quando a bolsa inteira está caindo, porque aí penaliza as ações, inclusive de empresas boas como o Itaú, e aí a Itaúsa entra nesse balaio. Daí eu aproveito para comprar um pouquinho, porque de certa forma é uma proteção ter uma empresa tão sólida quanto o Itaú na carteira. Mas não espere que você está comprando aqui VEG em 2009 ou coisa do tipo. A rentabilidade aqui no longo prazo eu acredito que vai ser uma nota 7. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível
disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição. E só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Bem, de qualquer maneira, eu te agradeço por ter assistido até aqui. E se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal Dividendo e Tradição e deixa aí um comentário. Se você tem Itaúsa, o que é que você acha da empresa? Eu leio todos os comentários e com certeza eu vou te responder. Bem, agora eu te convido para clicar nesse outro vídeo, onde eu fiz uma análise de prós e contras da Petrobras. É um vídeo que ficou muito interessante e eu recomendo altamente que você assista para incrementar o seu conhecimento como investidor. Um abraço para você e fique com Deus!